estudante, tudo bem com vocês? Meu nome é Edneia, eu sou professora de Biologia e hoje nós vamos ter uma aula muito especial. Quem está aqui comigo hoje para fazer a interpretação é o Hermes. Oi, Hermes, tudo bom? E também temos um convidado muito especial. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a neurociência e a aprendizagem. E para falar desse assunto, continuar falando desse assunto, né? Nós já iniciamos esse tema com uma outra professora convidada, né, por mim. E hoje, quem está aqui comigo é o Dr. Bruno Rezende. Olá, Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado por ter aceitado o convite de gravar essa aulinha com a gente. Eu que agradeço pelo convite e vou aqui bater papo com você sobre neurociências. Isso aí. Gente, o Bruno é especialista, ele é doutor em neurociência pela UFMG, tá? Então é uma pessoa que tem muito a nos ensinar sobre essas questões, tanto da neurociência como da aprendizagem. Então, bora lá para essa aula entender um pouco mais como o nosso cérebro funciona e como que ele aprende? Vamos lá, então. Bom, eu coloquei aqui um breve histórico, né, Bruno, sobre como que a neurociência vem avançando nos últimos anos, qual que é a importância dela para a aprendizagem, né, para ciências, aliás, para todas as ciências de maneira geral, não vou nem falar que é uma área de importância específica. Gostaria que você falasse para a gente como que essa ciência evoluiu nos últimos anos, que eu sei que foi uma evolução muito grande. É muito longa, né? É interessante em relação a neurociências porque sempre teve muita curiosidade para saber como é que o cérebro, como é que a gente, na verdade não o cérebro, né, mas como é que a gente se comporta, como é que quem somos nós, né? Então quando a gente olha lá bem para trás, é interessante porque você vê que muitos dos filósofos antigos, da Grécia Antiga, eles tentavam entender o que está por trás do nosso comportamento. E aí eles criaram uma ideia de humores. Aquela coisa que a gente fala hoje, eu estou de bom humor, eu estou de mau humor. Isso é uma coisa que a gente tem lá da Grécia Antiga, em que a gente tinha humores dentro da gente e esses humores é que faziam a gente ter comportamentos ou emoções, alguma coisa assim. Depois, mais para frente, o pessoal começou a entender que tinha uma coisa por trás, que era o cérebro. E aí a gente vê, por exemplo, na Grécia Antiga ou no Egito Antigo. Então o pessoal sabia que o cérebro tinha um certo envolvimento. Só que naquela época ainda tinha uma disputa. Tinha um pessoal que achava que estava no coração. No coração, exatamente. Isso. Antes disso, muitas vezes eles não entendiam que o cérebro era quem comandava. Exatamente. Até essa época, não. O pessoal achava, por exemplo, que o cérebro era para esfriar o sangue. Por isso que o pessoal falava, esfria a cabeça. Porque verdade. vinha aquele calor do coração e aí tinha que esfriar a cabeça. Bom, aí depois disso, vai chegando mais na Idade Média, a gente vai chegando na Revolução Científica, e aí tem uma fase que foi interessante, que o pessoal, um cientista que se chama Ramon e Cajal, porque o pessoal olhava o cérebro, e o cérebro é como se fosse uma massa gordurosa. Só que o Ramon e Cajal usou um corante e, de repente, apareceu o tal dos neurônios. E aí, nesse momento, quando o pessoal viu que tinha neurônio, o pessoal, opa, peraí, tem um monte de célulazinha dentro. Super diferente. E essa coisa melequenta que fica dentro da cabeça, na verdade, ele tem um monte de células. E aí o pessoal começou a pesquisar mais e mais e mais como é que essas células se conectavam. E hoje, gente, a gente sabe um monte de coisa. Como é que as células se conectam por eletricidade, como é que libera neurotransmissor, quais são as regiões do cérebro que são organizadas. Então, que os comandos todos vêm através desse impulso, né? Isso. Que vai passando de neurônio para neurônio. Nós já vimos isso em aulas anteriores lá das ciências e da biologia. Mas a gente sabe da importância que o neurônio tem para esse circuito todo funcionar. Exatamente. E aí foi interessante porque depois, até foi com um biólogo que ele ficou curioso por que alguns pardais, eles tinham dialetos diferentes. Pardal, passariozinho. Como é que alguns pardais tinham dialetos diferentes em regiões diferentes da Inglaterra. E aí, quando ele começou a estudar isso, ele começou a perceber, opa, peraí, tem um processo plástico no cérebro. E aí veio o famoso termo de plasticidade. Plasticidade cerebral. Tudo descoberto por causa de um passarinho, de um pardal. Gente, nós vamos falar um pouco mais da plasticidade cerebral daqui a pouquinho também. Mas então, caminhando, né, pessoal, vocês podem ver que há muito tempo atrás não se tinha noção, não tinha uma ideia de que o cérebro era quem comandava tudo isso. E hoje nós temos um avanço gigantesco da neurociência com relação ao processo de aprendizagem, de memória e
tudo mais. Então, eu vou para outra pergunta, vamos para a problemática, né, da nossa aula. Como que o nosso cérebro aprende? Essa eu também estou super curiosa, adoro as aulas do professor Bruno, mas hoje agora é ao vivo aqui com ele, então eu vou conseguir aprender juntamente com vocês aí. Então explica pra gente, Bruno, como que o cérebro aprende? Bom, essa é uma pergunta que muita gente tinha durante um bom tempo e a gente não sabia muito bem, tá? Tinha alguns cientistas, por exemplo, que achavam que o cérebro ele era como se fosse uma tábua rasa. E, na verdade, não é uma tábua rasa, porque a gente tem a genética, tem a parte de desenvolvimento, a educação. Então, aquela tábua rasa, ela é como se fosse uma argila moldada pelo DNA e pelo ambiente. E aí, o cérebro é como se fosse, então, se você pega o estímulo ambiental, como se fosse uma água, ele vai passar nessa argila e vai organizar essa argila através de erosões. É uma analogia fraca, mas ajuda bastante para a gente entender como é que o cérebro funciona. Muito. Sim. E aí, nesse caso, como a gente não sabia muito bem como o cérebro funcionava, por um acidente, o famoso caso do HM. Deixa eu até passar para essa imagem aqui, que agora a gente vai falar diretamente da anatomia, né? Isso. No caso do HM, gente, foi super curioso, porque era um paciente, um indivíduo, que ele tinha epilepsia, e a epilepsia dele sempre começava nessa regiãozinha de cauda, essa região chamada hipocampo, na parte lateral do córtex temporal. Aqui, né? Isso, na parte verdinha. E aí essa região, por exemplo, ela sempre iniciava um processo de crise epiléptica nesse indivíduo e ele teve que retirar essa região para parar a crise epiléptica. Só que depois que ele teve essa cirurgia... Esse é o negócio, porque não mudou nada na parte intelectual, na parte das emoções, não mudou nada, né? Só que na hora que ele retirou, ele não conseguia aprender mais. Ele parou de aprender. E uma coisa interessante, que teve uma psicóloga canadense chamada Brenda Milner. E a Brenda Milner, ela começou a investigar esse paciente. Poxa, mas por que ele parou de aprender? Mas ela percebeu que ele não perdeu as memórias. É uma coisa que às vezes a gente fica um pouquinho confuso, porque as pessoas acham que o hipocampo é onde ficam as memórias, e não é. Na verdade, como se fosse uma gavetinha para armazenar a memória, e não é isso? Não é. O que acontece nesse caso é que o hipocampo é uma região que está envolvida na consolidação. Ele vai formando as memórias. Então, a Brenda Milner percebeu, foi muito interessante, ela pegou o HM e ela percebeu que ele aprendia coisas mecânicas. E aí, quando ela descobriu que ele aprendia coisas mecânicas, ela falou, será que só existe um tipo de memória? Então, ela começou a investigar a vida dele, e fazendo vários testes, e ela percebeu que ele, por exemplo, ele aprendeu a desenhar dentro de duas estrelas. Então, seriam duas estrelas pequenas, seriam basicamente o seguinte, uma estrela assim, e uma estrela pequena por dentro. E ele tinha que desenhar. Gente, não está tão boa as estrelas assim, mas... A gente faltou nas aulas de desenho. Não sei, desenho de aula de arte, se eu faltei. Mas durante a tarefa dele, ele olhava num espelho, tinha um espelho aqui, então aqui tem um espelho, e ele tinha que desenhar, olhando pelo espelho, sem enxergar sua própria mão, ele tinha que desenhar aqui dentro. Só que o movimento fica reverso. Verdade, por causa do espelho. Exatamente. E aí, como tinha o movimento reverso, ele errava muito. Então, ele não conseguia fazer a tarefa direito. Nesse processo, o que a Brenda Milner percebeu é que mesmo ele não lembrando que ele tinha feito essa tarefa, ele aprendia e errava menos. Então, ela percebeu, ela entendeu que existem o tipo de memória episódica, que a gente chama de memória. Sabe quando a gente fala, eu lembro de ontem? Isso é memória de episódios. De episódio que está relacionado também com o tempo ou não? Também, sim. Aí, essa parte depende do hipocampo. Mas a parte motora não depende do hipocampo, depende do córtex motor. Então, ele ficaria nessa parte de cá, na parte em cima, lá em cima onde está desenhado o neocórtex. Então, essa é a parte onde tem a parte motora. A parte da visão, ou seja, aqui atrás da cabeça, nessa regiãozinha de cá, visual, né? Ficam as memórias visuais. Então, as memórias ficam espalhadas no cérebro. Então, o caso do HM, que foi um caso triste, porque ele teve realmente que fazer uma cirurgia, mostrou que as memórias ficam espalhadas no cérebro e o hipocampo ele tem um papel de consolidar, de reforçar essa memória e ficar no cérebro. O hipocampo, por curiosidade, ele a reativa quando a gente está dormindo. E aí, quando ele reativa, quando a gente está dormindo, a gente sonha e vai consolidando essas memórias ao longo de todas, espalhadas todas no cérebro. Sim, eu inclusive já gravei uma aula com relação a esse processo de aprender enquanto está dormindo. Porque às vezes a gente
dorme, né? Tá cansado, deita e dorme, mas existe aquela relação de antes de você deitar e dormir, às vezes dá uma lida, relembre, né? Repasse aquilo que você aprendeu durante o dia, que durante o seu processo de sono, você vai continuar aprendendo. Sim. O cérebro aprende dormindo, então isso é verdade mesmo. É como se fosse um eco. O hipocampo, ele reativa aqueles circuitos que você ativou ao longo do dia. Isso foi até descoberto por um cientista brasileiro, chama Siddhartha Ribeiro. E o Siddhartha, ele observou que essas regiões, que os mesmos circuitos neurais que foram ativados nessas regiões diferentes do cérebro ao longo do dia, eles são reativados na hora que a gente dorme. Olha que interessante. Para memorizar, por isso tem que dormir direito. É extremamente importante, né? Uma boa noite de sono para a gente poder continuar aí o processo de aprendizagem. Não só isso, mas também para o bom descanso e funcionamento de todo o corpo. Então, em resumo, várias partes do cérebro são responsáveis pela formação da memória e não somente uma região em específico. Isso. É como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Exatamente. Montando e fazendo várias conexões. Exatamente. Para ter a formação da memória. É isso mesmo? Só que aí, nesse caso, o hipocampo tem um papel de passar caneta à memória. Então, primeiro é escrito como se fosse a lápis e depois o hipocampo faz com que fique a caneta e essa memória fique consolidada. Que bacana, muito interessante. Gostei disso. Bom, você falou de um termo logo no inicinho da nossa aula, né, que é parte aqui também, que é com relação à plasticidade cerebral. O que é isso? O que é plasticidade? O cérebro tem plástico, né? Se a gente for olhar pela palavra. O que é, então, a plasticidade cerebral e como que ela está relacionada com o processo de memorização e também da aprendizagem? Sim. Uma das coisas que são muito interessantes, uma das coisas que é mais interessante em relação ao cérebro é que ele é moldável. Ele é moldável, assim, com certas limitações, óbvio. Então, quando a gente experiencia alguma coisa, como a gente viu, ele ativa, o ambiente ativa circuitos neurais no cérebro. O que seriam os circuitos neurais? Vou mostrar para vocês aqui. Imaginem só, aqui, um circuito neural, um grupo de neurônios. Vou colocar aqui de novo. Deixa eu lembrar onde é a caneta. Lembrei onde está a caneta. Então, o que acontece com o circuito neural? Imagina só que você tem um neurônio aqui, outro neurônio aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Esses são grupos de neurônios que estão no cérebro. Na hora que esses neurônios estão ali no seu cérebro, que você acaba de nascer, esses neurônios estão prontos para serem ativados, mas o ambiente é que forma os circuitos neurais. Sim. Então, o cérebro fica pronto para ser moldado. Então, imaginem agora que eu vejo uma banana. Primeira vez na minha vida, minha mãe me mostrou uma banana. Esses neurônios de cá, esse e esse, ativaram. E esse vem para cá. Então, agora, isso aqui virou um circuito neural banana. Então, toda vez que você vê banana, esses neurônios serão ativados. Exatamente. E aí o que acontece? Como ali está escrito, neurônios que disparam juntos se conectam. Então, como a primeira vez que você foi exposto à banana ativou esse circuito neural então ele vai ser ativado, eles vão se conectar. Esse é um processo que a gente chama de plasticidade. E aqui virou uma coisa que a gente chama de engrama. Engrama é o circuito neural que forma a memória da banana. Então, todo o processo que a gente tem de aprendizado, ele vai formando circuitos neurais, e aí vai formar o circuito neural da manga, o circuito neural do abacaxi, o circuito neural de todas as frutas, e eles vão ser ativados, conectados, formando várias memórias. E o que é interessante é que às vezes elas compartilham um neurônio, por exemplo. Imagine aqui que esse neurônio de cá, ele também participa de um outro circuito neural, manga. Então, o que conecta o circuito neural manga com o circuito neural banana é esse circuito de cá, que é a fruta. Seria, banana e manga são frutas. Então, eles compartilham um neurônio entre eles, formando circuitos diferentes. E isso tudo está relacionado, você explicou pra gente, com o visual, sim, né? Então, sim. assim, eu estou visualizando a fruta e formando as conexões. Isso. E quando eu, além de visualizar,
Boa pergunta. Como a fruta? O que acontece aí com esses circuitos? Bom, o que é interessante é que na hora que você, além de visualizar, você também se alimentou da banana. Sua mãe te deu a banana e tem o sabor. Então imagina que esse aqui fica no córtex visual, que é atrás do cérebro. E a parte do sabor fica embaixo do cérebro. Sim. Então aqui, esse neurônio de cá, ele vai conectar lá no outro neurônio, que é o outro circuito, que é do sabor da banana. E aí, essa constelação entre os engramas, os circuitos neurais que estão aqui da imagem da banana e embaixo do cérebro, onde fica o sabor, a memória do sabor, essa constelação é o que molda a imagem, aquele conceito grande da banana, que é sabor, cheiro. A formato. Então, tudo isso vai mostrar pra gente, cria pra gente a gente chama de qualia, mas esse qualia, gente, é só o conceito. O que é a banana? Então, a experiência da banana forma vários circuitos diferentes de neurônios e isso a gente chama de engrama. É o engrama da banana. Que legal. Então, essa parte da constelação é porque tem vários neurônios, como se fosse uma constelação estelar mesmo, né? Vários neurônios ali em formação e conectados. Conectados, disparando juntos para poder termos a formação de memórias diferentes. Isso. E aí você vai fazendo, vai enriquecendo a memória. Ótimo, muito bom. Bom, vamos dar continuidade aqui então. Já que nós estamos falando dos diferentes tipos de memória, nós colocamos aqui alguns exemplos, né? Mas eu sei que não é nem um terço do tanto de memória que a gente consegue construir. Então, eu coloquei aqui exemplos, né, do tipo de memória. A gente consegue ter a formação de memória auditiva. Então, a audição, ela nos traz memórias. O visual, que é o exemplo que nós acabamos de citar aqui com relação à imagem que a gente visualiza, né, da fruta, da banana, do abacaxi, da manga. E aí a gente consegue, ao visualizar, identificar aquela fruta através da nossa formação da memória e a sinestésica. Mas aqui a gente tem muito mais, né? Tem muito mais. Porque Quais nós temos tipos de memória que a gente pode colocar de exemplo? Uma delas é a memória, se a gente for pensar em memória motora. A memória motora é um tipo de memória que toda vez que a gente se movimenta, ele vai acabar consolidando, criando circuitos neurais, que é a da memória motora fina e tal. Outro tipo que é muito importante, até mesmo para a aula, para o aprendizado, é a memória emocional. Então, a memória emocional, por exemplo, na hora que eu desenhei aqui dois circuitos diferentes, mostrando a memória da banana, a constelação da banana. Mas como é que eu vou criar a memória de que eu gosto da banana? Boa. E a memória emotiva. E elas são separadas. Por isso que no HM, esse paciente que eu falei antes, ele tinha memória emocional, mas ele não tinha memória do evento, a memória episódica. E aí ele desenvolveu a memória motora, né? Sim. Que eu lembro que nos exemplos dos vídeos da Brenda mesmo, mostra que ele, aos poucos, mesmo não tendo a memória do episódio, ele conseguia ainda melhorar cada dia que passava a coordenação com relação ao desenho das estrelas no espelho. No espelho que ela fazia. Então, e é interessante... A memória... descobriu-se que a memória motora estava aí ou já sabia disso antes? Não, descobriu nisso. E o que é interessante da memória emocional também foi com o HM. Porque, por exemplo, se eu entregasse uma caneta para ele, ele ia lembrar, eu vi... na verdade, se eu mostrasse uma caneta para ele, ele não lembra que eu mostrei há 1 minuto atrás, há 5 minutos atrás. Mas se essa caneta der choque, ele solta a caneta e guarda que essa caneta dá choque. Então, na próxima vez que eu mostrar a caneta para ele não vai lembrar que ele viu essa caneta, mas ele não gosta da caneta. Ele fala, não, essa caneta não é legal, não. E ele não sabe por quê. Porque na parte da emocional, ele tem a memória emocional. Gente, é simplesmente fantástico esse processo de memorização e aprendizagem que o cérebro cria, né? Essa comunicação. Bom, então, já que a gente falou de processo, para a gente finalizar aqui um pouco da nossa aula, né? Nós vamos ter os diferentes processos de aprendizagem que estão ligados com a memorização, com as diferentes sensações, símbolos, né? Percepções, a memória repetitiva, né? Quanto mais a gente repete, mais a gente forma a memória. Então, nós temos diferentes formas de aprendizagem e como o Dr. Bruno explicou muito bem para a gente, que essa conexão entre os neurônios, a plasticidade cerebral, ela fornece para a gente as diferentes formas de aprendizagem, né? Bom, então só para a gente poder fechar aqui,
concluindo de uma forma bem simplória, né? Embora seja muito além disso, mas só para a gente poder fechar, o cérebro então é capaz de sofrer plasticidade, se reorganizar, estabelecendo novos circuitos, correto? Sim. E as nossas memórias são moduladas e sofrem influência do sistema sensorial, imune e vários outros. Sim. A memória ela é influenciável por vários fatores, Sim. inclusive o meio ambiente, né, que está influenciando sempre com relação à formação dessas memórias. Isso. Bom, Bruno, muito obrigada. Uma aula enriquecedora. Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu a gente gostou. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, por essa aula incrível. E é isso. Se você quiser deixar um recadinho para o pessoal. Obrigado pelo convite e vocês estão sempre convidados para aprender mais sobre ciência. Obrigado. Pessoal, muito obrigada pela sua companhia e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.